Na reunião de família do último domingo, minha nora serviu vinho fino para a própria mãe e me mandou lavar a louça como se eu fosse a empregada. Enquanto todos riam e conversavam na sala, saí em silêncio pela porta dos fundos. O que aconteceu depois mudou para sempre a dinâmica da nossa família. Meu nome é Maria, tenho 67 anos e até aquele domingo eu me considerava uma sogra compreensiva. Viúva há 5 anos, sempre procurei manter a harmonia familiar, especialmente depois que meu Roberto se casou com a Camila. Acreditava que ser flexível era sinônimo de sabedoria, que ceder era um ato de amor. A casa deles fica a apenas 20 minutos da minha, em um condomínio fechado que eles fazem questão de mencionar sempre que podem. Camila, aos 38 anos, trabalha em marketing e tem essa energia jovem que às vezes me faz sentir deslocada. Ela é bonita, bem-sucedida e meu filho a adora. Durante os primeiros anos do casamento, eu realmente tentei construir uma ponte entre nós. Naquele domingo, como em tantos outros, cheguei na hora combinada com um pote de doce de leite caseiro e flores do meu jardim. Era aniversário da mãe da Camila, Dona Vera, uma senhora de 59 anos que sempre me pareceu ter uma vida muito mais glamourosa que a minha. Ela chegou de Uber, vestindo um conjunto de linho bege que custava mais que minha aposentadoria de 1 mês. "Oi, sogra!" Camila me cumprimentou com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Que bom que chegou! Pode deixar o doce na cozinha e já aproveita e dá uma olhada nas panelas no fogão." Enquanto isso, vi Camila correndo para abraçar a própria mãe, que era recebida com uma taça de vinho rosé já servida. "Mãe, você está linda! Vem, senta aqui no sofá. Roberto, pega mais uma almofada para a mãe da Camila." Fiquei parada na entrada da sala, segurando minha flor murcha, observando a diferença gritante de tratamento. Dona Vera foi conduzida ao melhor lugar da sala, enquanto eu recebi instruções para verificar o almoço na cozinha. "Maria, você podia dar uma temperada na salada? E ver se o feijão não está grudando." Camila falou sem nem me olhar, já envolvida em uma animada conversa com a mãe sobre uma viagem que fariam juntas para a Europa. Na cozinha, enquanto mexia o feijão que ela havia deixado no fogo baixo, comecei a observar os detalhes. A mesa da sala estava posta com a louça boa, taças de cristal, guardanapos de tecido. Havia entradas sofisticadas, queijos importados, azeitonas, uma tábua de frios que custou mais que meu orçamento semanal de supermercado. Meus netos, Miguel de 8 anos e Sofia de 10, correram para me dar um abraço quando chegaram do quarto. "Vovó, você trouxe doce de leite?" perguntou Sofia, os olhos brilhando. Era o único momento em que me sentia verdadeiramente bem-vinda naquela casa. Durante o almoço, sentei na cadeira que sempre sobrava para mim, a mais próxima da cozinha. Dona Vera ocupava a cabeceira, ao lado de Camila, e elas conversavam animadamente sobre restaurantes, spas e compras. Roberto participava da conversa, fazendo perguntas interessadas sobre os planos da sogra. Eu comia em silêncio, ocasionalmente respondendo quando alguém me direcionava uma pergunta educada. Sentia-me como uma figurante na própria família. Quando Sofia derrubou o suco na roupa, automaticamente levantei para buscar um pano na cozinha. "Ah, Maria, já que levantou, pode trazer mais vinho para a mesa?" pediu Camila, sem interromper a conversa sobre o novo corte de cabelo da mãe. Foi quando a ficha começou a cair. Eu não era uma convidada naquela casa. Eu era uma funcionária não remunerada, sempre disponível para resolver os pequenos problemas, enquanto as outras mulheres eram servidas e admiradas. Depois da sobremesa, um bolo caro de confeitaria que Camila fez questão de dizer que não teve tempo de fazer em casa, veio o momento que mudaria tudo. "Maria", disse Camila levantando da mesa, "você pode ficar responsável pela louça? Eu quero levar mamãe para ver as reformas do quarto. E depois vamos tomar um vinho especial na varanda." Dona Vera se levantou, recebendo o braço da filha como apoio. "Que filha cuidadosa você tem, Roberto", eu escutei ela dizer enquanto se dirigiam para o quarto. Sempre tão atenciosa comigo. Fiquei sozinha na sala com uma mesa cheia de pratos sujos, taças com restos de vinho e sobras de uma refeição da qual participei apenas como espectadora e funcionária. Meus netos haviam ido brincar no quarto,
Roberto acompanhava as mulheres no tour pela casa. Olhei para aquela bagunça e, pela primeira vez em 5 anos de casamento do meu filho, uma pergunta me atingiu como um raio. Por que eu aceito isso? Peguei minha bolsa, deixei as flores murchas sobre a pia da cozinha e saí pela porta dos fundos. Ninguém percebeu. Todos estavam ocupados demais admirando as reformas e saboreando o vinho especial que nunca foi oferecido para mim. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas familiares do meu bairro, as memórias começaram a se organizar na minha mente como peças de um quebra-cabeças que eu havia me recusado a montar durante anos. Lembrei do Dia das Mães do ano anterior. Camila havia organizado um almoço especial e pediu para eu chegar mais cedo para ajudar com os preparativos. Passei a manhã descascando batatas e organizando a mesa enquanto ela se arrumava. Quando os outros convidados chegaram, eu estava suada, com um avental, e Camila apareceu impecável para receber os elogios pelo almoço que eu havia ajudado a preparar. "A Camila é tão prendada", comentou uma das amigas dela. "Conseguiu preparar tudo isso sozinha." Camila sorriu e agradeceu, sem mencionar minhas 3 horas de trabalho na cozinha. Ou aquela vez no Natal, quando ela me pediu para ficar com as crianças enquanto os adultos conversavam assuntos importantes na sala. Passei a ceia toda correndo atrás dos meus próprios netos, servindo-os, limpando o que sujavam, enquanto os outros adultos, incluindo meu filho, desfrutavam da conversa e da comida. Em casa, sentei na minha poltrona favorita, aquela que meu falecido marido Jorge costumava ocupar para ler jornal, e permiti que a realidade me atingisse completamente. Durante 5 anos, eu havia sido condicionada a aceitar o papel de ajudante, de peça secundária na vida da minha própria família. Jorge sempre me dizia: "Maria, você tem um coração grande demais. Às vezes é preciso ser um pouco mais firme." Na época, eu achava que ele estava sendo exagerado. Hoje entendo que ele via o que eu me recusava a enxergar. Meu telefone começou a tocar por volta das 6 da tarde. Era Roberto. "Mãe, onde você está? A Camila disse que você sumiu da cozinha." Sumiu da cozinha. Como se meu único lugar naquela casa fosse entre panelas e louça suja. "Estou em casa, filho." "Mas por que você foi embora sem falar nada? Todo mundo ficou preocupado." Mentira. Se estivessem preocupados, teriam percebido minha ausência antes de 6 horas. Não me senti bem e resolvi vir para casa. "Você está doente? Quer que eu vá aí?" Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de ser completamente honesta com meu filho. Mas algo me segurou. Talvez fosse medo da confrontação, talvez fosse a esperança de que ele percebesse sozinho o que havia de errado. "Estou só cansada, Roberto. Amanhã conversamos." "Tá bom, mãe. Descanse. A Camila ficou chateada, disse que você saiu bem na hora em que ela ia te mostrar as fotos da viagem que estamos planejando." Fotos da viagem. Claro. Mais uma coisa que eu descobriria por acaso, quando fosse conveniente para eles compartilhar. Depois de desligar, fiz um chá de camomila e sentei na varanda. Minha casa, diferente da deles, não fica em condomínio fechado. É uma casa simples, de 3 quartos, que construímos tijolo por tijolo durante 40 anos de casamento. Tem goteiras no inverno e o piso está desgastado, mas é minha. Aqui eu não preciso pedir licença para existir. Foi nessa varanda que criei Roberto, ouvindo suas histórias da escola, ajudando com lições de casa, consolando suas decepções amorosas. Foi aqui que choramos juntos quando Jorge teve o infarto. Foi aqui que planejamos o casamento dele, sonhando com netos e reuniões familiares felizes. Que ingênua eu fui ao pensar que ganhar uma nora significaria ganhar uma filha. Camila nunca foi grosseira de forma explícita. Ela é inteligente demais para isso. Sua arma é mais sutil. Me transformar na empregada que trabalha de graça, sempre disponível, sempre prestativa, sempre invisível quando não é necessária. E Roberto? Meu filho, que eu criei para ser respeitoso e justo, simplesmente fecha os olhos para o comportamento da esposa. Pior, ele se tornou cúmplice, tratando-me como se esse fosse realmente meu papel na família.
Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, não liguei para dar boa noite para os netos. Não enviei mensagem perguntando se chegaram bem em casa. Não me ofereci para cuidar deles na semana seguinte. Fiquei apenas sentada no escuro da minha varanda, ouvindo o som dos grilos e sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Era diferente da tristeza que sentia antes. Era mais parecido com determinação. Jorge costumava dizer que eu era forte, mas que confundia força com submissão. Força de verdade, Maria, é saber quando dizer não. Talvez fosse hora de descobrir como era essa força de verdade. A segunda-feira amanheceu diferente. Acordei no mesmo horário de sempre, mas com uma clareza mental que não sentia há anos. Preparei meu café, reguei as plantas e, pela primeira vez em muito tempo, não planejei meu dia ao redor das necessidades da família do Roberto. Geralmente, às segundas, eu ligava perguntando se precisavam de alguma coisa, se os netos haviam almoçado bem, se poderia buscá-los na escola. Era minha rotina semanal: estar disponível, ser útil, manter-me relevante através dos serviços que prestava. Mas naquela segunda, fiquei na minha varanda lendo um livro que há meses estava na mesinha de centro, sempre sendo interrompida por alguma solicitação familiar. O telefone tocou às 10 da manhã. Roberto. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Às 11, tocou novamente. Dessa vez, era Camila. Também não atendi. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Roberto. Mãe, estou preocupado. Você não está atendendo o telefone. Está tudo bem? Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a mensagem, pensando em como era interessante que a preocupação dele aparecesse só quando eu não estava disponível na hora que precisavam de mim. Às 3 da tarde, durante minha novela preferida, que há anos eu não conseguia assistir inteira, porque sempre tinha alguma interrupção, o telefone tocou novamente. Camila, desta vez mais insistente. Maria, atende o telefone. Precisamos que você busque as crianças hoje. Surgiu uma emergência no meu trabalho e o Roberto está em reunião. Emergência. Interessante como as emergências deles sempre se tornavam automaticamente minhas responsabilidades. Desliguei o telefone. Às 4h30, Roberto apareceu na minha porta. Eu estava preparando um chá e o vi pelo vidro da cozinha, caminhando apressadamente pelo meu jardim, com aquela expressão preocupada que fazia desde pequeno quando quebrava alguma coisa e tentava descobrir como consertar, antes que eu percebesse. Mãe, o que está acontecendo? A Camila disse que você não está atendendo o telefone há 2 dias. 2 dias? Eu o encarei surpresa. Ontem foi domingo, Roberto. Você estava lá. Conversamos no telefone ontem à noite. Ele parou, processando. É verdade. Mas hoje você não atendeu nenhuma ligação nossa. E isso é um problema? A pergunta o pegou desprevenido. Roberto ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse calculando a resposta correta. Bem, é que a Camila precisava que você buscasse as crianças hoje. Ela teve uma emergência no trabalho. E vocês não conseguem resolver essa situação sem mim? Outra pausa. Mais longa desta vez. Conseguimos, claro, mas você sempre ajuda com essas coisas. Sempre ajudo ou sempre assumo as responsabilidades de vocês? Roberto se sentou na cadeira da cozinha, aquela mesma onde ele fazia lição de casa aos 10 anos. Por um momento, pude ver o menino confuso por trás do homem de 35 anos. Mãe, eu não entendo. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente desde ontem. Servi o chá em 2 xícaras e me sentei à sua frente. Era a hora de uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Roberto, quando foi a última vez que você me fez uma visita apenas para conversar comigo? Sem precisar de favor, sem trazer as crianças para eu cuidar, sem querer que eu ajude com alguma coisa? Ele ficou pensativo, mexendo o açúcar no chá. Eu não lembro. Mas você gosta de ajudar, mãe. Você sempre gostou de participar da vida da família. Participar da vida da família é diferente de ser a empregada da família, filho. A frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas era exatamente isso que eu precisava dizer. Roberto levantou a cabeça, surpreso. Empregada? Mãe, que exagero é esse? É exagero?
Ontem, na sua casa, sua sogra foi recebida com vinho, flores, a melhor cadeira da mesa. Eu fui mandada para a cozinha para temperar salada e lavar louça. No final, enquanto vocês tomavam vinho especial na varanda, eu fiquei sozinha limpando a bagunça. Isso é participar da família ou trabalhar de graça? Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez, eu vi um lampejo de reconhecimento no rosto do meu filho. Eu nunca pensei por esse lado. Nunca pensou porque é conveniente não pensar, Roberto. Sua esposa encontrou em mim uma funcionária que trabalha sem receber salário, sempre disponível, sempre prestativa. E você permitiu, porque assim sua vida ficou mais fácil. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Roberto estava vendo, talvez pela primeira vez, o padrão que se estabeleceu na nossa família. O que você quer que eu faça, mãe? Eu não quero que você faça nada, filho. Quero que você pense. E enquanto você pensa, eu vou viver minha vida sem ficar esperando vocês me incluírem nela quando for conveniente. Ele terminou o chá em silêncio e se levantou para ir embora. Na porta, se virou para mim. Eu amo você, mãe. Eu sei que ama. Mas amor não é só sentimento, Roberto. É também atitude. É respeito. É enxergar o outro como pessoa, não como função. Depois que ele saiu, fiquei na varanda observando o pôr do sol. Sentia-me estranha, como se tivesse removido um peso que carregava há tanto tempo que havia esquecido como era andar sem ele. Meu telefone estava silencioso. Não havia mais mensagens de emergência, pedidos de ajuda ou aquelas ligações automáticas que faziam parte da minha rotina. E pela primeira vez em anos, esse silêncio não me assustava. Ele me libertava. Na quarta-feira, enquanto regava as plantas da frente de casa, minha vizinha Dona Carmen se aproximou. Ela é uma senhora de 72 anos que mora na esquina há mais de 20 anos e sempre foi discreta, do tipo que cumprimenta educadamente, mas não se envolve em fofocas. Maria, posso conversar com você? Ela parecia desconfortável, mexendo nas mãos um pequeno pano de prato. Claro, Carmen. Quer um café? Sentamos na varanda e depois de alguns minutos de conversa sobre o tempo e as plantas, ela chegou ao assunto que realmente a trouxe até minha casa. Olha, eu não costumo me meter na vida dos outros, você sabe. Mas ontem aconteceu uma coisa que me incomodou muito. Ela me contou que estava voltando do mercado quando viu Camila conversando com duas vizinhas em frente ao portão do condomínio onde mora. Carmen conhece uma delas, a Silvana, que frequenta a mesma igreja que ela. Sua nora estava reclamando de você, Maria. Dizia que você era muito pegajosa, que não respeitava limites, que ficava aparecendo na casa dele sem ser convidada. Senti meu estômago revirar. Ela disse isso? E disse mais. Falou que você não tem vida própria e que por isso fica se intrometendo na vida deles. A Silvana até perguntou por que eles não conversavam com você sobre isso. E sua nora respondeu que já tentaram várias vezes ser sutis, mas que você não entende. Carmen segurou minha mão. Maria, eu conheço você há 20 anos. Vi você criando o Roberto. Vi como cuidou do Jorge quando ele ficou doente. Você é uma mulher digna e respeitosa. Fiquei indignada ouvindo aquilo. As palavras de Carmen me atingiram como socos no estômago. Camila estava espalhando pela vizinhança uma versão da nossa relação completamente distorcida. Eu era retratada como a sogra inconveniente, invasiva, carente de atenção. E tem mais uma coisa, Carmen continuou, visivelmente desconfortável. A Silvana comentou que sua nora disse que vocês estão tentando educar você a ter mais independência, por isso às vezes são mais firmes, que é para seu próprio bem. Educar. Como se eu fosse uma criança que precisava aprender boas maneiras. Depois que Carmen foi embora, fiquei na varanda processando aquelas informações. Durante todos esses anos, enquanto eu me esforçava para ser uma sogra compreensiva e prestativa, Camila construía uma narrativa onde eu era o problema. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. Às vezes que Roberto chegava na minha casa com aquele jeitinho de quem vai dar um conselho. Mãe, que tal você se inscrever naquele curso de artesanato? Seria bom para você ter suas próprias atividades. Ou quando ele sugeria,
Por que você não liga antes de aparecer lá em casa? Às vezes a gente está ocupado com outras coisas. Eu sempre interpretava como cuidado, como filho querendo que eu tivesse uma vida mais rica e interessante. Agora entendia. Eram tentativas de me manter à distância, de me condicionar a não atrapalhar a vida perfeita que eles construíram. Na quinta-feira, decidi fazer um teste. Liguei para Roberto e perguntei se poderia passar lá para ver as crianças depois da escola. Hoje não é um bom dia, mãe. A Camila está com dor de cabeça e quer descansar. E no sábado? Sábado vamos ao shopping comprar roupas para as crianças. Que tal domingo? No domingo vocês costumam fazer aqueles almoços em família. É verdade. Que tal você ligar na semana que vem e a gente agenda alguma coisa? Agendar. Para ver meus próprios netos, eu precisava agendar. Desliguei o telefone com uma mistura de raiva e tristeza que quase me sufocou. Durante 5 anos, eu havia acreditado que estava sendo incluída na vida deles por carinho. Na verdade, eu era incluída apenas quando minha presença era útil. Para cuidar das crianças, para ajudar nos preparativos das festas, para lavar louça depois dos jantares. Quando não havia trabalho para ser feito, minha presença se tornava inconveniente. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Saí para caminhar no parque sem avisar ninguém, sem me preocupar se alguém poderia precisar de mim. Sentei em um banco observando outras famílias e comecei a reparar em como as relações funcionavam. Vi uma avó sendo abraçada carinhosamente pela nora, ambas rindo de alguma piada que compartilhavam. Vi um senhor brincando com os netos enquanto o filho e a nora conversavam tranquilamente, incluindo-o naturalmente na conversa. E entendi que o problema não era eu ser sogra. O problema era eu ter aceitado ser tratada como alguém que não merecia respeito básico. Durante toda a minha vida, fui educada para ser compreensiva, para não incomodar, para me adequar às necessidades dos outros. Quando Jorge era vivo, isso funcionava porque ele me valorizava e me protegia. Depois que ele morreu, eu continuei sendo a mesma pessoa acomodada, mas não havia mais ninguém para me defender. Camila percebeu isso imediatamente, e Roberto, que poderia ter assumido o papel protetor do pai, escolheu o caminho mais fácil: deixar a esposa definir as regras da relação. Voltei para casa com uma certeza que não tinha há muito tempo. Eu merecia mais. Merecia ser tratada com dignidade, ser incluída por amor e não por conveniência, ser respeitada como pessoa e não usada como funcionária. E pela primeira vez em 5 anos, eu estava disposta a lutar por isso. Na sexta-feira à noite, Roberto apareceu na minha porta sem avisar. Estava sozinho, o que era raro. Percebi que ele parecia cansado, como se tivesse passado a semana pensando na nossa conversa de segunda. Posso entrar, mãe? Preparei um café e nos sentamos na sala. Ele ficou alguns minutos olhando para as fotos na parede. Aquelas mesmas fotos da infância dele que sempre arrancavam sorrisos quando os netos as viam. Eu conversei com a Camila sobre o que você disse. Esperei em silêncio. Havia aprendido que, às vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer argumento. Ela ficou muito chateada. Disse que sempre te tratou bem, que você está exagerando. E o que você acha, Roberto? Ele suspirou fundo. Eu acho que talvez você tenha razão em algumas coisas. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. Algumas coisas? Tá bem. Talvez você tenha razão em muitas coisas. Ele me olhou diretamente. Eu me lembrei de várias situações onde você ficou fazendo trabalho pesado, enquanto outros convidados eram tratados como convidados. Por que você nunca disse nada? Roberto baixou a cabeça. Porque era mais fácil deixar as coisas como estavam. A Camila ficava feliz com sua ajuda. Você parecia não se incomodar, e eu não precisava lidar com conflito. Finalmente, uma admissão honesta. Filho, quando seu pai estava vivo, ele nunca permitiria que eu fosse tratada como empregada em lugar nenhum. Ele me defendia, me valorizava. Quando ele morreu, eu esperava que você assumisse esse papel. Eu sei. E eu falhei com você.
As palavras saíram carregadas de uma tristeza genuína. Pela primeira vez desde o início dessa crise, senti que estava conversando com meu filho de verdade, não com o marido da Camila que repetia as opiniões dela. Roberto, eu não quero que você escolha entre sua esposa e sua mãe. Quero que você seja homem suficiente para proteger ambas. Quero que você estabeleça limites quando qualquer uma das duas estiver sendo desrespeitosa. A Camila disse que você sempre foi aceita na nossa casa, que sempre foi bem tratada. Roberto, me responde uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que sua esposa serviu um copo de água para mim? Quando foi a última vez que ela perguntou como eu estava, se eu precisava de alguma coisa? Ele ficou pensativo por um longo tempo. Eu não lembro. Agora me diz, quando foi a última vez que eu cheguei na casa de vocês sem trazer comida, sem ajudar com alguma coisa, sem resolver algum problema? Mais silêncio. Você está dizendo que a Camila só é educada comigo quando precisa de alguma coisa? Estou dizendo que sua esposa aprendeu a me usar e você permitiu isso porque era conveniente para vocês dois. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali parado, olhando para o jardim que Jorge plantou há 20 anos. O que você quer que eu faça agora, mãe? Quero que você seja o líder da sua família. Quero que você estabeleça que eu sou sua mãe e mereço respeito básico. Quero que você pare de permitir que sua esposa me trate como empregada. E se ela não concordar? A pergunta revelou o medo dele. O medo de desagradar a esposa, de enfrentar o conflito doméstico. Roberto, se sua esposa não consegue aceitar que sua mãe seja tratada com dignidade básica, então vocês têm problemas muito maiores do que você imagina. Ele voltou para o sofá e ficou olhando para as próprias mãos. Ela disse que você está sendo dramática, que está inventando coisas porque quer atenção. Roberto, olha nos meus olhos. Esperei até ele me encarar. Eu estou sendo dramática quando digo que no último aniversário dela, eu passei 3 horas na cozinha preparando comida enquanto ela recebia os parabéns? Estou inventando quando digo que domingo passado ela serviu vinho para a própria mãe e me mandou lavar louça como se eu fosse empregada? Ele não conseguiu sustentar meu olhar. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. A questão é se você tem coragem de admitir isso para si mesmo e fazer alguma coisa a respeito. Roberto ficou mais 1 hora comigo naquela noite. Conversamos sobre coisas que não falávamos há anos, sobre como ele se sentia em relação ao casamento, sobre a pressão de manter todos felizes, sobre o medo de confrontar a esposa. Quando ele foi embora, me deu um abraço apertado. Eu te amo, mãe, e vou consertar isso. Não faça por mim, Roberto. Faça porque é a coisa certa a fazer. Depois que ele saiu, sentei na poltrona de Jorge e senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho de mim mesma. Tinha sido difícil, tinha doído, mas eu havia falado minha verdade com clareza e dignidade. Agora era hora de esperar para ver se meu filho tinha aprendido, afinal, a ser o homem que Jorge e eu tentamos criar. O final de semana seguinte passou sem nenhum contato. Pela primeira vez em 5 anos, não recebi convite para almoço de domingo. Não houve pedidos de ajuda com as crianças, nem mensagens casuais perguntando como eu estava. O silêncio era ensurdecedor, mas também libertador. Na segunda-feira, recebi uma ligação de Roberto. Sua voz soava tensa. Mãe, podemos conversar? Claro. A Camila quer falar com você. Ela disse que essa situação toda está deixando as crianças confusas e que precisamos resolver isso como adultos. Interessante como as crianças só ficaram confusas quando eu parei de estar disponível para cuidar delas gratuitamente. Roberto, se sua esposa quer conversar comigo, ela pode vir aqui ou me ligar diretamente. Sou uma pessoa adulta, não preciso de intermediário para receber mensagens. Ela prefere que seja lá em casa, ambiente neutro. Quase ri da ironia. A casa onde eu era tratada como empregada era agora considerada ambiente neutro. Se ela quiser conversar, que venha na minha casa. Aqui é onde me sinto respeitada. Houve uma pausa longa. Mãe, você está sendo muito inflexível. Estou sendo firme, Roberto. É diferente.
Na quarta-feira, para minha surpresa, Camila apareceu na minha porta. Estava bem vestida, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia menos confiante. Maria, podemos conversar? Ofereci café, mas ela recusou. Sentamos na sala e por alguns minutos ficamos em silêncio. Eu não ia facilitar a situação para ela. Olha, eu vim aqui porque essa situação está afetando toda a família. As crianças estão perguntando por que a vovó não vai mais lá em casa. E o que você responde para elas? Eu digo que você está ocupada com outras coisas. Mentira. A palavra saiu firme, sem agressividade, mas sem deixar margem para discussão. Por favor, Maria, vamos tentar resolver isso. Talvez a gente tenha tido alguns mal-entendidos. Camila, não houve mal-entendido. Você conscientemente me trata como empregada na sua casa e ainda espalha para as vizinhas que eu sou pegajosa e invasiva. Ela empalideceu. Quem te disse isso? Isso importa? O que importa é que você fala pelas minhas costas uma versão da nossa relação que não corresponde à realidade. Camila mudou de tática. Talvez eu tenha sido um pouco insensível às vezes. Mas você também precisa entender que eu tenho minha própria forma de organizar minha casa. Organizar? É assim que você chama mandar a sogra lavar louça enquanto serve vinho para sua mãe? Minha mãe é visita rara. Você está sempre lá. Eu estou sempre lá porque vocês sempre pedem minha ajuda. E quando estou lá, ao invés de ser tratada como família, sou tratada como funcionária. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Maria, você está dramatizando. A gente sempre te incluiu em tudo. Me incluiu? Camila, quando foi a última vez que você perguntou minha opinião sobre alguma coisa? Quando foi a última vez que me ofereceu algo para beber quando cheguei na sua casa? Quando foi a última vez que você demonstrou interesse genuíno em como eu estou? Ela ficou em silêncio, provavelmente tentando encontrar exemplos que não existiam. Eu estabeleci novos limites, continuei. Não vou mais a reuniões familiares onde sou tratada como empregada. Não vou mais cuidar das crianças sem ser solicitada com antecedência e educação. E não vou mais aceitar ser falada nas minhas costas como se eu fosse um problema na vida de vocês. Você está sendo radical demais. Estou sendo digna. E se isso é radical para você, então você precisa repensar como trata as pessoas. Camila se levantou, claramente irritada. Roberto disse que você mudou depois da morte do Jorge, que você ficou mais sensível, mais carente. Essa foi a gota d'água. Camila, saia da minha casa. O quê? Você ouviu. Saia da minha casa agora. Maria, eu só estava tentando explicar. Você estava tentando me manipular usando a morte do meu marido como argumento. Isso é baixo demais, até para você. Ela saiu, batendo a porta. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu me senti verdadeiramente poderosa. Naquela noite, Roberto me ligou, alterado. Mãe, a Camila chegou em casa chorando. O que aconteceu? Ela usou a morte do seu pai para tentar me diminuir durante nossa conversa. Pedi para ela sair da minha casa. Silêncio longo do outro lado da linha. Ela disse isso mesmo? Disse. E você, Roberto, precisa decidir que tipo de homem você quer ser. O tipo que permite que a esposa desrespeite a mãe usando a memória do pai morto como arma, ou o tipo que protege a família inteira. Desliguei o telefone. Era hora de Roberto fazer escolhas. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio total da família do Roberto. Foram dias estranhos, mas não vazios. Retomei atividades que havia abandonado. Voltei ao grupo de leitura da biblioteca, comecei a fazer caminhadas matinais no parque, até aceitei o convite da Carmen para participar do grupo de artesanato da igreja. Era impressionante como eu havia esquecido quem era antes de me tornar a sogra conveniente. Em uma quinta-feira à tarde, enquanto arrumava um canteiro de flores no jardim, escutei vozes conhecidas na calçada. Eram Miguel e Sofia, meus netos, voltando da escola com Roberto. Vovó! Sofia correu para o portão. Por que você não vai mais lá em casa? Miguel se juntou à irmã.
Papai disse que você está ocupada, mas eu tenho saudade das suas histórias. Roberto se aproximou devagar, visivelmente constrangido. Mãe, posso conversar com você? Abri o portão e convidei todos para entrar. Servi suco para as crianças e elas correram para o quintal, onde mantinha alguns brinquedos antigos que Jorge havia feito para Roberto quando criança. Como você está? Roberto perguntou, e pela primeira vez em muito tempo, pareceu genuinamente interessado na resposta. Estou bem, descobrindo como é ter uma vida própria. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. As crianças sentem sua falta, perguntam por você todos os dias. E você, sente minha falta? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou pensativo por um momento. Sinto muito. Eu não sabia o quanto você fazia por nós até você parar de fazer. Não é sobre o que eu fazia, Roberto. É sobre como eu era tratada enquanto fazia. Ele assentiu. Eu entendi isso e conversei sério com a Camila. E? Foi difícil. Ela se defendeu muito no início, disse que você estava sendo dramática. Mas quando eu comecei a dar exemplos específicos, quando falei sobre domingo passado, sobre você lavando louça enquanto a mãe dela tomava vinho especial, ela entendeu? Ela chorou muito, disse que nunca pensou dessa forma, que sempre viu você como alguém que gostava de ajudar. E você acreditou? Roberto hesitou. Eu acredito que ela não fazia por maldade. Mas também entendi que falta de maldade não justifica a falta de respeito. Era a frase mais madura que ouvi meu filho dizer em anos. O que mudou entre vocês? Eu estabeleci algumas regras. Disse que você é minha mãe e que espero que ela te trate como família, não como empregada. Disse que quando você estiver na nossa casa, você é convidada, não funcionária. E como ela reagiu? No início, mal. Disse que eu estava sendo controlado por você, que você estava tentando destruir nosso casamento. Meu coração apertou. Era exatamente o tipo de manipulação que eu esperava. Mas eu mantive minha posição. Disse que respeitar minha mãe não era negociável. Senti um orgulho do meu filho que não sentia há muito tempo. E agora? Agora ela quer se desculpar com você. De verdade. Não porque eu mandei, mas porque ela realmente entendeu que errou. Olhei para o quintal, onde meus netos brincavam despreocupados. Miguel havia encontrado o carrinho de madeira que Jorge fez para Roberto e estava empurrando Sofia nele, os dois rindo alto. Roberto, eu vou aceitar as desculpas dela, mas as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Como assim? Eu não vou mais estar disponível sempre que vocês precisarem. Vou visitar vocês quando for convidada adequadamente. Vou ajudar quando for solicitada com educação e quando eu quiser ajudar. E vou embora sempre que me sentir desrespeitada. Está certo, é justo. E tem mais uma coisa. Quero que vocês venham me visitar aqui também. Que tragam as crianças para passar tardes na casa da vovó. Que eu possa ser anfitriã às vezes, não apenas ajudante. Roberto sorriu. As crianças adorariam isso. No sábado seguinte, Camila veio até minha casa, sozinha. Estava sem maquiagem, vestida de forma simples, muito diferente da mulher impecável que eu conhecia. Maria, eu vim me desculpar. Não foi uma desculpa dramática, cheia de lágrimas. Foi honesta, direta. Eu nunca parei para pensar em como você se sentia. Sempre vi você como alguém que gostava de ajudar, mas agora entendo que eu aproveitei disso. Te usei. Por quê, Camila? Porque era fácil, porque você nunca reclamava. E porque eu tinha ciúme da relação que você tem com o Roberto. A honestidade dela me surpreendeu. Então você decidiu me diminuir? Não conscientemente. Mas sim, acho que foi isso que aconteceu. Eu te transformei na empregada para você não ser a mãe. Conversamos por 2 horas naquela tarde. Estabelecemos novos padrões para nossa relação. Camila se comprometeu a me tratar como família, e eu me comprometi a respeitar o espaço deles. 3 meses depois, participei de uma reunião familiar onde fui recebida com flores, onde minha opinião foi solicitada, onde sentei à mesa como convidada respeitada. Ajudei na cozinha porque quis ajudar, não porque foi esperado que eu fizesse.
No final da tarde, enquanto tomávamos café na varanda, eu, Camila, Roberto e Dona Vera, que estava visitando novamente, Camila se levantou para buscar mais açúcar. Eu vou buscar, me ofereci. Não precisa, Maria. Você é nossa convidada. Era uma frase simples, mas representava uma revolução completa na dinâmica da nossa família. Hoje, aos 67 anos, aprendi que ensinar as pessoas a nos respeitarem não é uma lição que damos uma vez. É um processo contínuo de manter limites, de valorizar nossa própria dignidade, de não confundir amor com submissão. Jorge sempre dizia que eu era forte. Demorei 5 anos após sua morte para descobrir que ele estava certo. E descobri também que nunca é tarde para uma mulher se reinventar, estabelecer limites e exigir o respeito que sempre mereceu. Minha relação com Camila não é perfeita, mas é honesta. Minha relação com Roberto se fortaleceu quando ele aprendeu a ser filho e marido ao mesmo tempo, sem sacrificar nenhum dos dois papéis. E eu redescobri que posso ser avó amorosa sem ser empregada gratuita. Posso fazer parte da família sendo respeitada, não apenas sendo útil. No último domingo, quando todos estavam se despedindo depois de um almoço gostoso, Miguel me abraçou e disse: Vovó, agora você fica mais tempo com a gente na mesa. Antes você sempre estava na cozinha. Crianças veem tudo. Às vezes precisamos da inocência delas para enxergar nossa própria situação com clareza. Hoje sei que o verdadeiro amor familiar não é aquele que exige sacrifício constante de uma pessoa. É aquele que se baseia no respeito mútuo, na dignidade compartilhada, na valorização de cada membro como pessoa única e importante, e que não existe idade para aprender a se valorizar, que nunca é tarde para ensinar os outros como queremos ser tratados. Minha história não é sobre vingança ou vitória sobre a nora. É sobre uma mulher de 67 anos que redescobriu sua força, estabeleceu limites saudáveis e transformou uma família inteira no processo. Porque, às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é nos respeitarmos o suficiente para exigir que os outros façam o mesmo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.